A gente vai começar mais ou menos às 7h05, 7h10, talvez no máximo. Dá para esperar um pouquinho as pessoas entrarem, tá? Mas essa conversa é uma conversa que vale muito para nós, né, Helder, no processo de construção do espetáculo. Então, assim, quanto mais pessoas, seria legal para a gente ter pontos difíceis diferentes a acrescentar, mas só nós quatro, né? Daqui a pouco vai chegar o barulhista também, que está um pouco atrasado, ele me mandou uma mensagem aqui agora, que ele está com um problema mais em casa, um pouco mais complicado, ele deve entrar depois de um pouquinho começado. Essa história, essa conversa para nós aqui é muito boa, você entende? Tendo mais pontos de vista, ótimos, mas tendo vocês como pontos de vista diferentes, né, dos nossos, já é um grande auxílio, tá? Ontem a Carla gente leu... Zambelli. Me veio a cabeça, desculpa, é porque veio. Carla Zambelli é o nome da Zambelli. pessoa. Essa mesmo. Vai lá, continue, desculpa. E aí a gente vai bater esse papo hoje. O objetivo mesmo é ouvir vocês e depois a gente meio que, se fosse pessoalmente, era tomar um café, servir um pão de queijo ou uma cerveja e evoluir isso durante 1h30 para ver que caminho que vai. Mas não temos muitas expectativas assim de só do meu cachorro parar de latir. Mas é isso. E aí fica à vontade. Nós separamos esse tempo de 20 minutos para cada um para poder fazer uma fala, se quiser mostrar o olhar sobre o que a gente, tanto do conto como essa ideia toda do ódio, mas também fiquem à vontade também para falar um pouco menos, um pouco mais. Guiem-se à vontade, tá bom? Ontem, como a gente leu o texto, ficou um pouco apertado, e aí a gente acabou já abrindo direto para quem tiver junto falar. Se hoje tiver a quantidade de pessoas que tiveram ontem, que foi 17 para 18, nós vamos abrir do mesmo jeito e vai todo mundo junto e vamos construindo. Se não, se tiver mais, eu não sei se Bianca sabe quantas pessoas tem hoje, mas ontem tinha 21 e apareceram só 10. Mas vai ser bom do mesmo jeito e é isso aí. A nossa ideia, assim, como eu falei para vocês, a gente já está com metade do conto, o Helder adaptou o conto já. Mas a gente quer evoluir, caminhar para outros lugares que vão além do conto. Assim, nós falamos sobre ódio, né, no espetáculo. A ideia é essa. Mas a nossa perspectiva está muito nesse ódio de hoje, né? Entender o de antes, o que pode ser, mas a gente pensa muito nessa coisa da propulsão da internet, né? Como que no conto 100 pessoas odeiam, né? E esse já era um número grande. Hoje, se você for pensar, você tem para mais de 1.000, para mais de 1 milhão, depende do que você está. Ontem o Diego estava contando, o Diego é um publicitário que veio aqui ontem, um jornalista, e ele estava contando sobre como as empresas como a dele transformam problemas como palavra dele, uma limonada, um suco de uma limão. Então, um problema que era de um cancelamento, se usa isso a favor, né? E eu estava falando essa correlação para ele, que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores tem 1 milhão de pessoas dispostas a amá-la e 1 milhão de pessoas dispostas a odiá-la o tempo inteiro. Porque essa linha é muito tênue entre o que você fala é aquilo que eu quero ouvir e, de repente, aquilo que eu te escolhi para ser o meu seguido, né, o meu objeto, você não me agrada mais e eu vou com tudo. E o contrário também, assim, eu vou seguir tal pessoa porque eu quero odiar ela. Então, eu já saio predisposto a criar o... E aí a pessoa mostra o filho dela, assim, no momento, nasceu meu filho. Aí, Boa, interessante isso. Porque tudo é um lugar, né? Tudo a inversão é muito próxima, essa linha é muito tênue de acesso. Tudo é muito acessível. E tudo é muito... Que é uma coisa do que hoje eu vou te buzinar na orelha para entender, cara, o que é crime mesmo de ódio, sabe? Assim, na vida real e na vida da internet. Porque o que eu vejo é que a sensação de impunidade ela é tão absurda que todo mundo faz o que quer. Então, não há um controle assim, ético, estético, nada. Ele é uma liberdade que é maravilhosa em termos de conceito, né? Assim, lutamos por liberdade, de todos os sentidos. Mas ela vira ela está muito próximo desse lugar do até onde e o que ela vira. Temos 1 milhão de... É muito fácil acessar o Natan hoje. Literalmente eu entro no podcast, no negócio dele. Se for como o meu, por exemplo, que é aberto, eu mando a mensagem. Se não for, cara, você vai caçando as laterais e você consegue chegar, né? Ninguém faz uma pesquisa assim, a menos que assim, eu controlo muito bem o meu perfil, mas se você não controlar, você vai... O meu é aberto, por exemplo, mas quem controla muito bem tem lá 50, 60 pessoas que seguem sua família, são os amigos, é a bolha, né?
Mas se você não tem esse controle muito grande, uma pessoa te pega e fala assim, essa pessoa é legal, e aí vai. E se você entra na pira da identificação social na mídia social, daí a coisa fica mais louca ainda, porque mais uma pessoa que você gosta, e aí você está se sentindo sozinho, ou carente, ou o que for, né? A gente deseja amor de vários sentidos. E aí é mais uma pessoa, e é o segundo, terceiro. O volume de seguidores, ele também denota esse lugar para mim, de quanto amor eu tenho, né? Para certas pessoas, talvez para todos nós. Sabe, essa coisa de antigamente ficava marcado quantas pessoas deram like, né, na foto. Voltou a marcar agora. Ah, voltou? Voltou. Então, aí voltou a marcar. Olha que você louco. Então, assim, criou-se uma estatística de amor. Literalmente uma estatística de amor. Mas assim ao mesmo como tempo, ontem por exemplo... a gente estava falando da milícia. Deixa eu só Ed. Ontem o Diego trouxe um negócio muito legal, que o Breno foi falar sobre essas coisas dos ismos, né? Tal, que você sai tô dando um aquecimento para nós aqui. Desses ismos de tudo, e sai da norma que você quer e ele se torna um problema e há esse enfrentamento. E aí estava falando da política do cancelamento, que empoderou pessoas que não tinham poder para poder reagir contra uma forma de opressão, uma forma de tudo. Ao mesmo tempo, vai criando milícias digitais, assim, é uma leitura muito rasa minha, eu tenho certeza que isso está errado, a palavra no ideal talvez não seja essa, mas é alguém que condiciona um grupo que se torna oficialmente censor daquilo que eles acham que não é dentro do que eles esperam, mesmo que eles estejam razão. Você entende? É esse grupo que vira censor, que uma hora é muito legal, porque a justificativa para o ódio ela existe em qualquer momento, qualquer pessoa justifica. Se você perguntar para um nazista, ele vai te falar, porque ele tinha milhares de justificativas plausíveis na cabeça dele. Mas aí que tá, tem uma questão que eu estava vendo até ontem, já morreu, inclusive, ele, o Gotardo Caligari, Isso mesmo, é o Caligari, você acertou. O Caligari, é isso mesmo, estava falando numa palestra e estava falando justamente da capacidade de auto-engano, né, do ser humano, e da capacidade de que está justamente nesse terreno do criar desculpas para si mesmo para todas as ações possíveis, porque a não ser que a pessoa seja um psicopata, se ela não criar essas desculpas para si mesmo, ela não vai conseguir viver consigo mesmo. Então, existe justificativas para tudo, porque você precisa para a tua própria sobrevivência. Assim. Bom, vamos parar um pouquinho, que agora abrimos a sala e aí as pessoas vão chegar. Acho que já temos a Samantha, que chegou com a gente aí. E aí a gente dá um start daqui uns 5 minutos, 5, 6. E a gente toca esse barco. Senhores, quem de vocês quer falar primeiro? Podem ficar à vontade. Eu coloquei uma ordem lá, mas não necessariamente precisa ser. Quer falar, Aleixo? Pode ser, Nathan, pode ser. Pode ser? Então, maravilha. Então, daqui a pouquinho a gente começa, a hora que for umas 7h05, 7h10. Só dá um tempinho de todo mundo entrar, a gente faz uma introdução rápida aqui do que é o projeto, as coisas como estão caminhando. E aí você começa a ler, depois segue o Nathan, cada um seus 20 minutão aí, e a gente depois toca esse barco junto, tá? Beleza. Belezinha? Muito bom. Ontem a Michelle estava aqui, ela tem uma habilidade muito boa de colocar músicas ambientes para criar um negócio, e eu esqueci, cara. Então, não tem música de espera. Hoje é silêncio mesmo. Hoje é silêncio. Hein? Uma musiquinha de espera. E eu tava lembrando do teatro, cara, que saudade de... Eu não fui nada depois que liberou a pandemia, né? Se liberou, assim, para poder fazer a saída. Então, eu não fui ao cinema, eu não fui ao teatro, ainda não tô me sentindo à vontade, mas, pô, que saudade de um... Mas, Aleixo, em Recife, o Aleixo está em Recife nesse momento. Ah, você está em Recife? Tô. Vim O exalar aqui e em agora Recife me está saio. liberado o rolê? Tá, mas eu, assim como o Nando, ainda não me sinto à vontade, Helder. Eu estou em um plano de retorno às atividades presenciais, assim, bem particular. Estou começando com restaurantes com área aberta,
pousadas e não hotéis, praia, campo. Então, não aproveitei ainda, não. Você Não, tem a vantagem que você mora num lugar que tem praia, né? é, mas, É, mas, mas não vi Marighella, né? não viu, Marighella? Também ainda não. Eu vou fazer minha primeira viagem agora, em dezembro, então vamos que vamos. Mas eu estava tenso, as coisas estavam tensas, foram 2 anos tensos. Aí, aos poucos, eu estou voltando, mas assim, tem vários amigos que já estão assim, a 1.690 por hora, já estão na terceira viagem internacional. Eu falei, nossa. Primeiro que alguém para conseguir fazer viagem internacional com o dólar do jeito que tá, né? Mas enfim, Isso aí eu não vou julgar. mas voltando a isso, eu tô indo para a boca do inferno daqui a alguns dias, né? Porque no meu estado só tem 20% da população vacinada, né? A Jura? Tá assim, lá população em Roraima tá decidiu, assim? o estado com 70% da população bolsonarista. Então, Nossa, cara. Tomara que as pessoas estejam com saúde lá, não estejam com a... a vantagem de lá é que todo mundo mora em casa e todo mundo está naturalmente afastado, porque todo mundo anda de carro, mora em casas, é tudo muito... Tomara que fique bem, cara, porque é uma perspectiva ruim, né? Estou lendo algumas coisas sobre os Estados Unidos, que há um déficit de vacinação grande na população, por rejeição, e há uma crescente de casos de Covid exponencial agora que todos estamos voltando para esse lugar, né? Vamos ver. Cada uma sentença, né? Cada cabeça... Mas lá foram só 50%, né, cara? Mas por opção, cara, por opção. Eles estão em 56. Tem estados como Nova York, por exemplo, que tem a vacinação em quase 90%. Mas você tem estados que tem 8%, 15%. Nossa. Estados relevantes, sacou? Estados que recebem muito turista. Que isso é outra coisa também, assim, o fato de você receber muito turista, ser um estado voltado para o turismo, ele é complicado. É tipo o Rio de Janeiro. Tipo nós de São Paulo também, mas a gente não tem um turismo em São Paulo, né? Assim, não é? Nós não somos uma cidade turística, ela é uma cidade de negócio, assim, eu adoro essa cidade, eu sou de BH, vim morar aqui e acho foda, desculpa a palavra. Mas assim, o Rio é uma cidade turística, né? Assim, cara, pô, por mais que tenha negócios lá, você passa na praia, cara. Mas enquanto os caras não tornarem essa vacina um bem público, é isso aí, né? Cara, eu não sei como lidar com isso não, porque tem muita gente que não faz nem vacina de Covid, nem de sarampo, nem de nada. É uma coisa muito... É um caminho meio estranho, mas enfim. Senhores, então vamos falar sobre ódio? Como não ter ódio? Então, todo mundo bem-vindo, são 7h06. Quem for chegando vai entrando, eu vou fazer só uma pequena introdução. Nós somos o Coletivo Binário, esse aqui é um projeto para montar um espetáculo que vai se chamar O Clube, vai ser escrito pelo Helder, já tem uma parte que está escrita, né? Ele é adaptado, criado, inspirado e pensado a partir de um conto chamado O Candidato, do Henry Sleer. Eu vou colocar para vocês depois aqui um linkzinho nesse bate-papo aqui, de um site da internet que tem um conto inteirinho. Então, quem quiser ler depois, fica à vontade e vai ter uma noção. Ontem a gente fez uma leitura dramática do conto para poder iniciar as conversas. E aí, quem quiser conhecer, é bem legal. Esse conto baseou tudo para a gente. É um conto, vou resumir rapidão, é um conto onde um cara recebe uma carta, onde uma pessoa que ele não conhece quer encontrar com ele. E aí ele vai até o escritório dessa pessoa, a pessoa vai ao escritório dele, e aí ele começa a contar para ele como funciona uma sociedade que deseja a morte de pessoas. Só deseja. Ela simplesmente chega para uma pessoa e fala assim, a partir de agora, 100 pessoas querem que você morra. E aí, essa situação onde a pessoa sabe que outras pessoas estão desejando a morte dela, faz com que ela entre numa espiral de psicossomático, de tudo, dessa impressão, e vá morrer. Então, é um clube de morte, né? É um clube para desejar a morte. Daí a gente leu isso, e aí no final, enfim, vocês leem lá, vocês vão ver o que acontece. Mas aí a gente leu esse texto, e aí, evidentemente, isso trouxe para a nossa realidade hoje, onde a gente pensa muito não no clube da morte, mas no clube do ódio com as coisas das redes sociais. Evidentemente, o ódio não nasceu agora, ele não é fruto desse momento agora, ele é basal, assim, até o Nathan
pode falar melhor para a gente depois. Mas, enfim, nós estamos para falar sobre isso, para montar um espetáculo, teoricamente uma comédia dramática, sobre um homem odiado, sobre como é isso. Para ir para a conversa de hoje, a gente convidou o Nathan Ashla, que é psicólogo e psicanalista, tá? Que vai trazer uma perspectiva do olhar dele sobre isso, e o Eduardo Aleixo, que é advogado e dramaturgo. Então, também vão ser duas visões que a gente gostaria muito de ouvir. Além de todo mundo que está aqui, a ideia é mesmo ouvir as pessoas, ouvir pontos de vista, para que o nosso espetáculo seja além do conto. A nossa ideia é transpassar o conto. O conto é uma base muito boa, a gente quer outros pontos de vista para tentar entender como não só criar um texto legal, escrever com vocês assim do que nós estão gravando aqui hoje. Então, tudo que a gente gravar é material para a gente poder alimentar as ideias de texto, mas também para entender a forma como a gente vai criar essa linguagem, esse espetáculo enquanto linguagem. Eu dirijo o espetáculo. Então, muito obrigado, uma boa noite. Vamos começar a falar um pouquinho. Eu vou chamar o Edu Aleixo. Fica à vontade, Edu. Obrigado, Nando. Obrigado, Helder, pelo convite. Obrigado desde já, Nathan e todos os presentes, pela oportunidade de diálogo. Quando Nando e Helder assim, me procuraram e me contaram do projeto, eu comecei a pensar em um recorte mais ou menos viável, assim, e a pensar como eu podia estabelecer esse diálogo entre direito, teatro e ódio. Não é de hoje que eu tento estabelecer um diálogo entre direito e teatro, seja em minhas pesquisas acadêmicas, seja nas dramaturgias que eu escrevo, mas o convite de vocês assim me fez pensar em coisas que estão no nosso cotidiano, mas sobre as quais eu ainda não me havia debruçado. Assim. Eu me lembrei de um artigo que eu li assim, há algum tempo, é um artigo de 2017, e eu basicamente vou falar a partir dele. Nesses primeiros 20 minutos, eu vou tentar, mas eu me conheço, vai ser um pouco difícil eu me desprender do texto, porque eu gosto muito do texto e eu acho que ele tem informações bem pertinentes assim, e que podem contribuir com o projeto de vocês. A certa altura, vou sim fazer alguns recuos, dar a minha opinião, e me desculpo desde já se ficar um pouco corrido, porque eu vou tentar passar o máximo que eu conseguir e comentar o que eu puder, assim. Em todo caso, eu compartilho com vocês a referência. O artigo se chama O Discurso do Ódio, o Direito e a Democracia, e foi escrito pelos professores Cleison de Moraes Melo e Antônio Celso Alves Pereira. O procedimento que eles usam, repetidamente, inclusive, é o de expor uma normativa, seja ela do Brasil, dos Estados Unidos ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e depois começar a ilustrar ou a demonstrar aplicações dessa normativa com casos concretos. Tá? O pano de fundo deles não são, dos autores, não são os crimes cibernéticos, algo que ajudaria muito vocês. Eles falam de uma série de situações, especialmente de situações de discriminação racial, mas
a reflexão que eles fazem, assim, teórica e constitucional, pode sim ser aproveitada, pode sim municiar o projeto de vocês e querendo, a gente conversa mais em outra oportunidade sobre crimes cibernéticos. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou começar a tentar reproduzir a elaboração desses autores e até vou tentar dialogar um pouco com ela. Logo de saída, eles citam obras como O Cultivo do Ódio, de Peter Gay, e História Íntima da Humanidade, de Theodor Zeldin, para identificar no medo, ou nos medos todos, a raiz, ou ao menos um alimentador do ódio. Então, eu tenho medo do outro, eu tenho medo do ser humano diferente, e por isso eu o odeio. Dito isso, fica fácil a gente começar a enxergar, por exemplo, como o discurso de ódio, como o hate speech, foi um dos instrumentos da Guerra Fria, não só no plano internacional, mas também no interior de cada país, né, dos dois blocos. E fica fácil também, reitero, olhando o medo como a raiz ou um alimentador do ódio, a gente enxergar como o discurso de ódio também se relaciona com temas como o terrorismo religioso internacional, ou mesmo genocídios como o da Ruanda, o da Iugoslávia, o da Armênia, e assim por diante. Os autores, eles dão muito cartaz assim, aos Estados Unidos, mas isso tem a ver, inclusive, com se a gente fosse fazer uma revisão de literatura, se a gente fosse refletir sobre tudo que já se escreveu sobre discurso de ódio, a gente perceberia, sim, uma lacuna das pesquisas quando o assunto não são os Estados Unidos. Mas, aproveitando que a gente tem essa fonte, os autores reconstroem, inclusive, o cenário assim do macartismo, né? Joseph McCarthy, ele foi senador de 47 a 57, e hoje, se a gente for buscar em um dicionário a definição de macartismo, a gente vai encontrar coisas como a prática de formular acusações e fazer insinuações sem provas. E eu não preciso fazer nenhum comentário sobre a atualidade dessa definição para a conjuntura brasileira. Outro exemplo assim bem recorrente no texto é o do apartheid. E eu acho que é um exemplo bom para a gente começar a pensar no ódio institucionalizado ou, juridicamente falando, positivado. Os autores, eles citam como exemplo duas leis, uma de 1949 e outra de 1950. A de 49 é a lei de proibição dos casamentos mistos. Então, brancos e negros não podiam se casar na África do Sul em 1949. No ano seguinte, a coisa fica pior, porque pela
lei da imoralidade, ficava tipificado o crime de intercurso sexual entre pessoas de raças diferentes. Depois de falar do apartheid, assim, os autores eles tangenciam o Holocausto, mas nesse ponto eu vou abrir um parênteses, eu vou fazer um recuo, porque eu preciso falar um pouco sobre o Holocausto. O Holocausto, assim, para muitos juristas, assim, foi a primeira oportunidade assim que nós tivemos de repensar a relação entre direito e moral. Melhor dizendo, de querer trazer a moral de volta para dentro do direito. Lá atrás, em sociedades primitivas, havia o que alguns filósofos do direito chamam de fase de indiferenciação. O que hoje a gente entende por direito, moral, religião, arte, em sociedades primitivas, era quase que a mesma coisa. Se uma imagem ajuda, se uma personificação ajuda, pensem em um pajé, pensem em um xamã. Com o tempo, foi havendo um processo de diferenciação. Moral virou uma coisa, direito virou outra, religião a terceira, até o ponto de que passou-se a existir e passou-se a acreditar em um direito sem moral, que legitimou o Holocausto e o Apartheid, por exemplo. Antes de entrar assim, propriamente no direito brasileiro, assim, eu só faria um adendo, assim, porque depois de mais ou menos desenhar um panorama, os dois professores eles chamam a atenção para uma coisa que também está no nosso cotidiano e que é consabida. Eles chamam a atenção para o fato de como os discursos de ódio alimentaram as campanhas políticas mais recentes, e lembrando, esse é um artigo de 2017. Então, nesse sentido, um bom marqueteiro, um bom consultor de marketing político seria aquele que melhor trabalha com o discurso de ódio. Mas vamos lá. Às vezes, quando me chamam para falar de direito, eu fico com a sensação de que as pessoas criam a expectativa de que eu cite artigos e que mostre assim, uma coisa que possa nos proteger e nos amparar. Então, não sei se é essa a expectativa que se cria. Pode ficar tranquilo, não é essa a nossa expectativa. Pode continuar do jeito que você quiser. Obrigado, Helder. Obrigado. Mas teve uma coisa que o Nando falou. Nando falou uma coisa antes de a gente começar. Não estávamos sendo gravados ainda. Mas não foi uma coisa comprometedora, não, viu, Nando? Nando falou sobre a sensação de impunidade que se sente ao se propagar discurso de ódio na internet. Então, eu sinto necessidade, Helder, por mais que você tenha me deixado à vontade para continuar, seja lá como eu quiser, eu sinto necessidade de fazer de trazer algo da legislação para dizer, existe uma liberdade de expressão, sim, mas existem limitações a essa liberdade. E se há uma sensação de impunidade, muitas vezes é porque também há um desconhecimento da lei, inclusive do texto constitucional. Tá? Então, bem rapidamente, por mais que a Constituição brasileira ela proteja a liberdade de expressão assim, nas suas mais diversas dimensões, assim, está lá no artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado disposto nesta Constituição. Isso aí é o caput do 220, tá? Mas esse final, observado disposto nesta Constituição, ele nos remete às limitações a essa liberdade de expressão. Eu vou citar 3, tá? Então, as 3 no artigo 5º, assim, e assim, levem isso consigo e tenham isso presente sempre que forem instados a avaliar se alguém está abusando desse direito de liberdade de expressão. Então, uma primeira limitação que eu destacaria, a do inciso 4 do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, essa seria uma primeira limitação. Uma segunda que eu destacaria está no inciso 10 do mesmo artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso configura um binômio, assim, um dilema, um conflito muito comum. Assim. De um lado, a liberdade de expressão, de outro, o direito à intimidade. E uma terceira limitação constitucional que eu destacaria está lá no inciso 42, também do artigo 5º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, e só para dar um exemplo, né, você tem liberdade de expressão, contanto que você não cometa o crime de racismo. E é nesse tipo de exemplo que os autores investem na maior parte do tempo, né, ao longo do artigo. Quando o assunto são os Estados Unidos, o sistema legal deles é baseado no precedente e não na lei. Reparem, estava falando do Brasil, citei 2 artigos constitucionais. Quando o assunto são os Estados Unidos, os autores eles preferem citar, por força do sistema legal deles, 3 casos, né, paradigmáticos. E os 3 têm a ver, assim, ou com o Partido Nazista, ou com a Ku Klux Klan, e os 3, já falamos disso ontem aqui, e os 3, assim, também são maneiras de se responder a esse binômio a esse dilema, a esse conflito entre liberdade de expressão e os seus limites, né? No primeiro desses casos, eu vou correr, tá, gente? Porque eu estou acompanhando meu tempo aqui. No primeiro desses casos, que aconteceu no estado de Illinois, felizmente o estado de Illinois tinha uma lei, né? Havia uma lei estadual criminalizando a publicação e a exibição, assim, de qualquer coisa que tratasse Não encontrei isso na sua biblioteca musical. Porque não está na minha biblioteca musical. Mas, felizmente, havia uma lei estadual que criminalizava a publicação ou a exibição de publicação que retratasse, aspas, depravação, criminalidade, lubricidade ou falta de virtude de uma classe de cidadãos, de qualquer raça, cor, credo ou religião. E um cidadão americano resolveu recolher assinaturas e entregar essas assinaturas para as autoridades públicas municipais de Chicago, a fim de evitar que os bairros brancos fossem invadidos por moradores negros. Assim. Essa pessoa foi condenada
mas o fundamento da condenação não foi nenhuma concepção de igualdade ou de salvaguarda de pessoas menos assistidas. O fundamento foi a proibição da difamação. Vou citar os outros dois casos bem rapidamente. O caso Skokie, assim, Skokie é uma cidadezinha assim, próxima a Chicago, tá? Que tem uma parcela considerável assim, da população de ascendência judia, e inclusive muitos sobreviventes do Holocausto. Então, nessa cidade, o Partido Nazista dos Estados Unidos decide fazer uma manifestação, marchando pela cidade com suásticas e com símbolos de ódio. O problema é que essa manifestação foi autorizada. Acabou não acontecendo. Ao que parece, o partido se contentou em ter a manifestação autorizada, reconhecida judicialmente, e não precisou fazer a manifestação para se sentir assim contemplado, mas houve autorização para que a manifestação acontecesse nessa cidade, com população majoritariamente judia. O outro caso tem a ver com a Ku Klux Klan. Assim. O outro caso desse artigo que eu queria citar antes de devolver a palavra para vocês, porque eu acho que a relação com o teatro a gente pode construir juntos. O outro caso aconteceu na cidade de São Paulo, né, que é capital do estado de Minnesota. E nesse terceiro caso concreto, nesse terceiro precedente, né, um adolescente branco foi condenado assim por ter queimado, junto com amigos, uma cruz de madeira no quintal de uma família negra. Isso, assim, com todas as aspas possíveis, sempre foi uma advertência da KKK, né? Mas por que eu quis trazer esse terceiro caso? Porque, nesse caso, a condenação foi baseada em uma lei local que expressamente criminalizava a exibição de cruzes, suásticas e quaisquer símbolos assim, capazes de produzir, aspas, raiva, alarme, ressentimento em outros, com base na raça, cor, credo, religião ou gênero. Então, por mais que no Brasil eu estava falando de lei, nos Estados Unidos eu estou falando de jurisprudência, estou falando de precedente, estou falando de decisão judicial, por mais que a lei ela vá ser interpretada por uma pessoa, eu acho que a existência de uma normativa, de uma lei, eu acho que é fundamental para a gente combater esse tipo de discurso. E eu encerraria dizendo que essa normativa já existe, está positivada. No nosso caso aqui, a gente pode dizer, sim, que encorajar discurso de ódio no Brasil não é só ilegal, é inconstitucional mesmo. Ninguém precisa ser ministro do Supremo para entender isso, para afirmar isso, tá? E, assim, acho que a gente conversa mais daqui a pouco. Peço desculpas, assim, pela forma sempre apressada e sincopada de me expressar, mas agradeço de novo a Helder, a Nando,
e quero muito ouvir Natan para a gente poder conversar mais daqui a pouco. Maravilha, muito bem, muito bem. É sempre bom ter entendimentos de coisas que eu não conheço, né? Realmente o território da legislação, do direito, é um território muito estranho para mim. Talvez o Helder tenha mais conhecimento disso e outras pessoas também. Mas para mim é sempre bom ouvir alguém que fala de um lugar que não é o meu lugar, minimamente, né? Vamos lá, seu Natan, fique à vontade aí. Qual é o seu ponto de vista? Vamos lá. Estão ouvindo bem aí? Então, beleza. Queria agradecer o convite, né, do Nando, Helder. Também fiquei muito feliz aí com o convite. Acho que esse tema ele é um tema bastante atual, né? Acho que o debate cresceu a partir do momento aí de um ressurgimento, né, da extrema direita, o advento da globalização. Esses fatores, eles, de certo modo, eles evidenciaram um problema que já existia, né? Mas que ganharam força e potência com uma nova política, né? Mas eu vou partir da discussão em relação ao ódio, eu vou partir do seu antagônico, que é o amor, né? Não dá para falar de ódio sem primeiro situar aí o amor. E eu vou abordar logo de cara a questão do matrimônio, né? Tem um livro do filósofo francês que chama Luc Ferry, chama A Revolução do Amor. E o que o Luc Ferry ele aborda nesse livro? Ele fala que o amor é um afeto, é um sentimento completamente novo, né? Ele não é algo histórico, primordial, antropológico, que está instituído na nossa sociedade e é comum a todas as pessoas. E ele aborda, ele faz um levantamento histórico, né, de como o amor ele é vivenciado e foi construído no Ocidente a partir da Idade Média. E ele menciona que o amor na Idade Média era um afeto completamente inexistente. Os matrimônios eles se davam não a partir dessa perspectiva. O matrimônio ele era instituído a partir de três pilares, que seria assegurar a linhagem, a transmissão do nome e do patrimônio, e fabricar braços para trabalhar na família, nos negócios. Enfim, o amor era a última coisa a se pensar quando fosse pensar aí num projeto de vida, numa união. Então, não era algo colocado como em primeiro plano hoje, né? Isso é muito interessante para a gente pensar, assim, se o amor não estava no matrimônio, ele estava onde? Né? E também que muitos dos casamentos, das filiações, por muitas vezes, casamento arranjado, esse tipo de coisa, era feito para apaziguar conflito entre as famílias, ódio de uma família para outra, né? Então, fazia-se ali uma negociação para dar uma apaziguada e, sei lá, algum tipo de acordo. Então, a própria base da filiação matrimonial era algum tipo de ódio, né? Não era o amor romântico, cortês, idealizado, né? Nada disso. E também ele levanta um ponto que é bastante interessante,
que o amor, em determinados períodos históricos, ele estava mais ligado a defender algum tipo de Deus, algum tipo de ideal, algum tipo de ideologia, ou algum tipo de revolução. Era onde as pessoas, no geral, depositavam ali a sua energia, a sua força. Não era na família, não era nos amigos, não era em nada ali muito relacionado à vida cotidiana. E que ele observa também que no Ocidente, né, a partir da Segunda Guerra, né, das frustrações e da miséria que foi criada, né, a partir do conflito, teve uma mudança bastante importante, bastante significativa na subjetividade e na cultura, que as pessoas mudaram esse paradigma, que hoje é muito difícil você encontrar alguém que está disposta a morrer por um ideal, por um Deus, por um partido, por uma revolução. As pessoas, elas começaram a depositar ali essa disposição para a família. Morrer por um filho, morrer por um pai, morrer por uma mãe, enfim, por as pessoas que fazem parte ali da sua constituição familiar. Então, isso ele aponta como algo novo. Do ponto de vista da psicanálise, o amor ele é uma construção social, ele não é um sentimento assim inato, né? Um afeto inato que as crianças e as pessoas nascem já pré-adquirido. Ele é algo que é construído a partir da história e da vivência do sujeito com aqueles que o cercam, com a cultura dele, e que também essa modalidade de amor, ela sofre transformações e modificações a partir do próprio desenvolvimento da cultura. O que é valorizado, o que é significado como essa experiência. Então, não é algo pré-estabelecido, não é algo estabelecido, dado, né? Ele sofre modificações. E um ponto importante também disso é que a base, não a base, mas uma condição para amar, ou para se apaixonar, ou para, enfim, é a ignorância. Você não pode, né? Você não deve conhecer o outro completamente, esse mistério do outro, esse desconhecimento que faz com que se gere aí algum tipo de afeto, algum tipo de sentimento desejante. Tem um psicanalista, o Adam Phillips, que ele diz que sem a ignorância não podemos nos apaixonar. Quando conhecemos o outro, é o fim, né? Quando conhecemos quase totalmente o outro, é o fim da paixão. Porque o conhecimento é completamente antierótico. Então, essa é a perspectiva do Adam Phillips. Então, a ignorância é uma parte importante para a condição de amor. Outro ponto importante, que até vocês levantaram, acho que o texto que vocês apresentaram é interessante, porque ele fala de um ponto de união, né? Pessoas que se unem para odiar uma determinada pessoa, né? Na psicanálise, essa questão da união, ela é postulada a partir de duas pulsões, né? Uma pulsão que o Freud chamou de pulsão de vida e outra pulsão que é a pulsão de morte. A pulsão, ela, no geral, ela não é o instinto, né? Como a gente conhece assim dos animais que já tem ali um modo pré-estabelecido de lidar com a natureza, de se defender.
a pulsão ela é uma energia que é construída no sujeito a partir do desenvolvimento, daquilo que é colocado de afeto no sujeito, naquilo que ele entende como cuidado, e ele desenvolve essa energia que depois é colocada no mundo. Para o Freud, a pulsão é responsável por unir um grupo de pessoas seria essa pulsão de vida, mais ligada ao eros, ao erotismo, à libido, à energia sexual. Então, ele vai escrever lá um texto que é o Eu na Psicologia das Massas, que mostra que os grupos se unem a partir de uma determinada energia para idolatrar um líder, para se identificar enquanto grupo, enquanto sociedade. Nesse texto, ele vai abordar o exército e a religião como exemplo disso. A outra pulsão, que seria a pulsão de morte, seria uma energia que nos leva a um estado anterior das coisas, é aquilo que nos leva para a morte mesmo. São forças que há em nosso corpo, em nosso psiquismo, que nos faz regressar a um estado inanimado, né? O que conduz o nosso corpo para a morte, para desenvolver uma doença, enfim. E a vida seria um conflito entre essas duas pulsões. Então, para o Freud, a pulsão de morte, ela não conseguiria unir. Ela teria uma característica que é cortar, separar e diferenciar. A pulsão de vida seria unir, acrescentar e colar. Então, seriam pulsões diferentes, né? Não teria nenhuma ligação. Mas, ao longo do desenvolvimento da própria psicanálise, foi percebido, e hoje isso é muito debatido também, que a pulsão de morte ela tem, sim, uma condição para unir um grupo de pessoas. E não é a pulsão de morte em si pura. Ela tem um derivado que aparece como suplemento para a união desse grupo e dessas pessoas, que seria o ressentimento. O ressentimento seria um derivado da pulsão de morte que faz com que as pessoas se unam por uma determinada questão. Quem escreve bastante sobre isso é a Maria Rita Carroll. Ela tem, né, um livro que chama Ressentimento, e ela mostra bem como que isso opera na subjetividade e na cultura. No geral, o ressentimento ele é descrito como... Ele significa, né? Ele é descrito como uma atribuição que o sujeito dá ao outro, ou uma responsabilidade de que o outro seria responsável pelo nosso sofrer. Pensando isso de modo do campo social, dos grupos, um determinado grupo pode se identificar por esse sentimento de achar que um outro grupo é responsável pelo sofrimento dele. Então, consegue operar essa união de pessoas e constituir uma modalidade de morte, assim, né? De grupo para a morte, né? Acho que parecido aí com o texto que vocês usaram, né? Para puxar o debate. Aí a questão do ressentimento, ela é antiga, né? Acho que o primeiro autor conhecido, assim, que abordou esse tema foi o Nietzsche, né? Nietzsche falou muito do ressentimento e depois vários outros mais, né? No geral, a psicanálise hoje, né, a psicanálise contemporânea, ela percebe que o ressentimento é um dos sintomas
mais disseminados assim culturalmente, né? Existe uma grande massa de pessoas insatisfeitas, ressentidas com alguma questão vivida em cultura, e que isso é extremamente problemático para a própria manutenção e para o desenvolvimento da civilização fora de uma barbárie. Outro ponto interessante também, acho que para falar de ódio, é pensar na constituição das pessoas, dos sujeitos, a partir da infância. Por que eu levanto essa questão? Porque a criança e a infância, ela é muito articulada dentro do discurso de ódio. É só a gente lembrar da tal da mamadeira de piroca. A preocupação era que as crianças teriam acesso a esse objeto, que as crianças estariam ameaçadas, que a infância ela estaria sofrendo algum tipo de violência, e que justamente a defesa da infância justificaria o que estava sendo colocado naquele momento, né? Isso é articulado a todo tempo, né? Quando a gente vai observar o discurso de ódio, a criança e a infância têm um lugar bastante importante na formulação e na estética desse discurso. O que também é curioso, se for pensar lá da perspectiva do Luc Ferry, né? Em relação ao amor. Que o Luc Ferry também fala que a questão da infância é completamente nova, né? A valorização que a gente dá para as crianças, o lugar que ela ocupa na cultura, a proteção que a gente tenta exercer e a preocupação com o desenvolvimento. Na Idade Média, as crianças eram jogadas praticamente no lixo, eram colocadas para trabalhar, não tinha, né, essa perspectiva infância, não tinha essa formulação, esse ponto em relação à vida. Então, é um ponto bastante interessante quando você observa um discurso de ódio, preocupado com essa etapa da vida, de como ele utiliza dessa etapa da vida para validar barbárie. Vamos lá, eu vou tentar resumir aqui, porque tem muita coisa e vamos conversando e vai trazendo. Vou trazendo, beleza. Agora nós estamos freestyle. Freestyle. Tudo bem. Você quer concluir alguma coisa e hoje vai trazendo e vamos junto? Vou trazendo. Então tá bom. Deixa eu só ver aqui que ponto que eu quero abordar. Boa. Tá. Então, assim, para a psicanálise, o primeiro afeto, o primeiro sentimento não é o amor, é o ódio. O ódio é o afeto primordial. Ele é o afeto que é constitutivo do sujeito. Então, assim, a gente se desenvolve, a gente desenvolve a nossa subjetividade a partir do sentimento, desse primeiro afeto que surge diante de uma situação. Aí deixa eu tentar abordar essa situação aqui, porque... Por que isso é importante? Porque isso difere, por exemplo, da perspectiva religiosa. Para a religião, o amor é o primeiro afeto, né, vivido pelo humano. Só deixa eu... Bom, essa é a diferença fundamental entre psicanálise e religião. É muito louco, porque realmente é uma perspectiva
dessa coisa do indivíduo vindo dos últimos anos, né? Assim, Porque na religião, o amor, né, vem como um primeiro motor, né, aristotélico da existência humana. Aí é a semente divina, o logos, que carrega todo ser humano, porque Deus nos deu a vida, a semente do amor, o verbo, a palavra, e nós amamos porque fomos amados por Deus. Esse discurso, ele é bonito, ele é legal, mas assim, o que a experiência clínica mostra é que na prática não rola, não é bem assim. Então, é uma diferença fundamental, né? E como que ele surge, esse sentimento de ódio, né? Acho que é importante a sim. causa, a origem, né, desse afeto, né? Existe uma etapa da vida, né, que seria lá nos primórdios, entre bebê e mãe, ou a pessoa que cuida daquele serzinho que chegou no mundo, e que o bebê, ele não tem um eu, né? Ele não tem essa consciência de si lá, tipo, cartesiana, penso, logo existo. Ele não é nada, ele não tem uma consciência de si. Ele é o corpo do outro. Ele não tem ele está num conluio, num estado de completude total. O ódio, ele vem num determinado ponto onde começa a aparecer essa diferenciação, onde entra um outro na relação. E esse outro, ele ameaça esse estado de conluio, de completude. É nesse momento que se vivencia o primeiro afeto humano, que é o ódio. Que louco isso, cara. E aí, o que a gente pode pensar é quem que é a pessoa... Aqui eu vou ser bem ortodoxo, hein, galera? Vocês podem Quem conhece de psicanálise aí, tem outras perspectivas, pode me execrar. Quem que é a primeira pessoa que a gente odeia na nossa vida? Quem que seria, talvez? O pai. O pai. O Eu Quem já que ouvi ameaça essa aí história, é o pai que... o nosso estado de completude? É o Jedi, o cara que aparece, entendeu? Que nos tira ali de um lugar que ele já estava antes de nós, ele já tinha, né, ele já tinha uma posição de privilégio, mas a gente imagina que a gente estava nesse lugar. Aí vem lá toda a escrita do parricídio do pai, totem e tabu, toda aquela coisa. Total. As próprias, né, as próprias civilizações antigas, né, produziram, enfim. Então, vamos partir daí que o ódio parte dessa etapa. Aqui eu vou ter que vou ter que pular aqui, vou fazer uma lacuna gigante, porque tem pouco tempo. E acho que eu quero abordar mais fechar essa questão para pensar a rede social, enfim, como isso se comporta nesses dispositivos, nessas plataformas, né? Enfim. Agora eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais do Lacan em relação ao ódio, né? O Lacan, ele defende que há 3 paixões no ser. Quais que seriam essas paixões? O amor é uma espécie de paixão, a ignorância e o ódio. Seriam essas 3. Qual que seria a finalidade dessas 3 paixões? Apagar e negar o exercício de alteridade, esse outro que aparece e ameaça o nosso eu. Essas 3 paixões, elas não aceitam a dialética de um e outro. Porque o que elas visam é só um. Sim. É a união, é que aquele grupo forme um.
que aquelas duas pessoas formem um. Entende? Voltar para o estado do um. Então, compromete bastante a alteridade, a diferença. Isso é interessante também, até para pensar algumas perspectivas em relação ao ódio, aos crimes de ódio. Existia uma perspectiva bastante disseminada assim dentro da psicologia no geral, que em certo modo tem fundamento e também pode partir daí também, não é de todo errado, mas que era assim, quando teve o ataque na Paulista, que estouraram a lâmpada nos dois rapazes, e aí muito do que surgiu era assim, o ataque ele foi feito porque provavelmente aquele que viu se incomodou, e o que ele se incomodou foi o que ele viu dele no outro, e que supostamente ele seria um homossexual que não lidaria bem com... Reprimido, né? Isso é uma perspectiva bem disseminada, assim, culturalmente, as pessoas falam isso. O que se percebeu, assim, o que se percebe ao longo do desenvolvimento teórico da psicanálise é que, na realidade, a dificuldade mesmo é lidar com a diferença. Não é a identificação, eu tenho algo em mim que é igual ao do outro, mas eu rechaço em mim e por isso que eu ataco, entendeu? Estou atacando uma parte de mim no outro. Não, a dificuldade mesmo é a diferença do outro, essa diferença que é radical, que o outro não se identifica em absolutamente em nada, não tem nenhum ponto de ligação que faz com que a gente se sinta seguro no nosso eu, identificado, né? E aí, isso que faz com que seja motor do ódio, essa diferença mesmo radical, abissal, entre um e outro. Então, isso muda bastante a perspectiva, porque dentro da psicanálise o que se percebeu é que, assim, isso é o próprio Freud, né? Ele percebeu que o eu, essa instância imaginária, o nosso narcisismo, a nossa identidade, ele é uma força que ele luta para se proteger, apenas se proteger, é onde estão os mecanismos de defesa, ele é uma instância psíquica completamente egoísta. Olha. Então, diante de qualquer situação que o nosso eu se sinta ameaçado, que ele se sinta, que ele não encontre um apoio, uma identificação, um espelhamento, ele pode lutar para querer se fazer valer, né? E aí é onde aparece esse conflito com a alteridade. O Lacan já de início, assim, na produção teórica dele, ele já aborda o ódio de cara, lá no primeiro seminário dele, que ele fala que a civilização ocidental é uma civilização do ódio, puramente do ódio. Ela foi fundada, ela foi construída a partir do ódio. E ele leva em consideração toda a história mesmo, de guerra, colonização, tudo que foi... todos os acontecimentos que passaram, né? Que passou assim na existência humana. Então, ele já parte desse princípio, ele não rodeia muito, ele já coloca isso como algo instituído. E ele aborda isso, ele aponta isso como... Isso aparece muito quando um determinado grupo, um determinado império invade coloniza uma outra cultura, e a primeira coisa que se faz é destruir as imagens daquela cultura. Sim. É colocar a sua imagem sobre aquela cultura. Então, ele já parte desse princípio, porque toda aquela imagem, tudo aquilo que representa aquela cultura, não corresponde ao si mesmo, ao nosso narcisismo, ao eu. É completamente diferente. Então, é importante
se destrua para que se possa colocar nosso narcisismo naquele espaço. Outro ponto que o Lacan aponta é que assim, o ponto de ligação entre a identificação e o ódio é a mirada, é o olhar. Seria o que ele chama de pulsão escópica, né? O olho, ele mira, ele faz aquela leitura do outro, ele não encontra um ponto de referência e entra num colapso. E ele vai dizer que essas três paixões, o amor, o ódio e a ignorância, ela vai se desencadear, ela vai encontrar a morada em outros três derivados, que seria o racismo, as causas perdidas, seriam os grupos que se unem por uma causa que foi perdida, os grupos Sim. políticos. Qual que era a terceira? Deixa eu anotar aqui. Só para fechar aqui, galera. Tá. Que louco isso, cara, porque vocês trazem duas perspectivas, assim, de lugares diferentes, mas elas atravessam uma outra, né? Você vai ligando uma coisa na outra. Bom, caça aí pra gente. Galera, não lembro, mas assim, essas duas que eu falei seriam uma desses dois O derivados. racismo e as causas perdidas. É a idolatria. A idolatria também. Aí eu vou trazer outras duas perspectivas bem rápido mesmo, para finalizar, que não é da psicanálise, mas que eu acho bastante interessante, que seria a perspectiva do Pasolini, né, que é o cineasta italiano, Sim. que é o meu campo aí de mais estudo, de produção acadêmica. E o Pasolini, ele tem uma psicanálise também, ele é apaixonado por psicanálise, ele escreve, a arte dele também tem muito de psicanálise. E para ele, o ódio, ele tem uma estética, né? Ele tem uma imagem, e ele seria resultado, do ponto de vista social, ele seria resultado das guerras. Seria um resultado do horror sofrido nas guerras, no processo de colonização e no genocídio cultural que cada guerra produz em algum ponto do mundo, em alguma cultura. Esse ódio, ele seria recalcado, né? Ele sofreria um processo de colonização mesmo, seja pela cultura que é imposta pelo colonizador ou pelo aquele que impõe seu modo de ser. E ele aparece num jeito muito interessante socialmente, que seria através de um certo curto-circuito do comportamento. Então, o ódio, ele apresenta um comportamento onde as pessoas, elas iriam se embrutecendo, elas iriam perdendo os escrúpulos, elas iriam ficando agressivas, porque elas não encontrariam mais seu ponto de referência cultural anterior. Sim. E que, no final das contas, eu acho muito interessante essa perspectiva dele, é que, assim, o ódio enquanto tal, enquanto discurso, enquanto modalidade social, ele seria uma vertente pura do fascismo, né? E que a missão dele seria... ele só é verdadeiro, o fascismo só é verdadeiro quando ele tem um aspecto de intromissão. O que seria essa intromissão? Seria esse discurso, essa linguagem, esses significantes, esses signos culturais que chegam nas pessoas e que, de forma direta e indireta, produz uma subjetividade odiosa. Então, seria um processo de internalização daquele discurso, Sim. através de propaganda, através de um monte de recursos culturais, e depois que esse afeto é introjetado aí de forma inconsciente, consciente,
ele tem uma missão. Então, ele opera. Ele ganha vida no meio social, no circuito social. E quando ganha essa vida, aí ele nomeia que esse é o verdadeiro fascismo, assim, o puro. Quando as pessoas começam a se comportar como aquilo, como ganha corpo a coisa ganha matéria, né? Ganha matéria, exato. De ser uma teoria, um movimento, ganha matéria. Isso. Ganha matéria, exato. Isso é bom. Cara, muito louco, né? Assim, não, desculpa, tem mais um ponto ainda. Vou finalizar agora, Nando, e aí tá, já a era. gente abre para todo mundo porque falar. Já passou bastante, né? Deixa eu finalizar aqui. Aí eu vou trazer só uma perspectiva bem curta, mas eu acho que resume bem a questão do ódio na rede social, como ele é vivo na rede social, né? Como ele ganha essa potência. Aí eu vou trazer uma visão do Zizek, que é um filósofo esloveno, para quem não conhece, ele é bem famoso, sempre tem bastante produção intelectual, e ele também é psicanalista. Para ele, o ódio na rede social, ele parte de um princípio que é um status de intersubjetividade. Então, seria, né, a nossa subjetividade, né, compartilhada, que interage, né, de um determinado modo e que produz algum tipo de efeito. O que ele percebe? Ele fala assim, que a questão da rede social, o horror do ódio na rede social, ela parte de um princípio assim, que a rede social, que o problema não é o fato de interagirmos de modo virtual, como se os dispositivos que a gente interage, que não são humanos, a gente age com esses dispositivos como se eles tivessem uma inteligência própria, uma alma, né? Eles ganham vida, como se fossem humanos. Mas o problema, a questão na rede social é tratar os humanos como dispositivos não humanos. Essa mediação entre o eu, o outro e esse espaço, esse dispositivo, nos permite tratar o outro como não humanos, como máquinas. Sim. E aí, quando essa operação acontece, a ética ela fica suspensa. Então, seria a mesma coisa que você pegar um robô e agredir ele, porque ele é um robô, você pode bater, você pode fazer o que você quiser, porque ele não tem alma. Você pode colocar suas questões mais adversas nele, porque... Então, é mais ou menos essa reflexão dele, assim. E aí cai muito na coisa do sentimento de impunidade que eu falei, que o Aleixo trouxe muito bem, falar assim, existem leis, né? Existem leis que regulam a coisa, não estão numa barbárie, existe a lei, mas existe também essa aceleração muito louca assim, dos últimos anos, dessa coisa da explosão da coisa da internet. Gente, agora estamos todo mundo, quem quiser falar, vamos abrir para todo mundo poder falar, abre para quem está conosco aqui, Raíssa, Rodrigo, Caroline, Otávio, Bruno, Tomás, Samanta. Eu queria avisar isso mesmo para as pessoas, que a gente vai agora começar nosso momento perguntas, respostas. Vamos... Fique à vontade. Eu só queria começar com uma provocação para o Eduardo, antes, quem estiver pensando aí, com relação à questão de que ele falou sobre impunidade, sensação de... Ele falou sobre as questões, sobre a relação que as pessoas têm com o ódio e com a certeza e com a punição, assim, a questão de tipo você poder estar, a sensação de que você não vai precisar responder, ou o que isso, como você vê essa questão de... Há leis, mas a gente sente que isso ainda não está claro. Não sei se eu estou falando o que eu estou entendendo, mas era uma coisa também que eu queria entender. Existe a lei, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa o grande movimento fica meio que igual o Natan falou. Como é despersonificado, eu posso bater
Porque Não, eu eu tô acho que batendo... mais do que isso, a sensação a própria coisa de personificação de quem recebe o ódio, mas a sensação de que você é invisível para a lei a ponto de que você pode agir desse modo. Sim. E que ponto para a lei ou para a jurisdição e que ponto, como é que você vê isso e como você vê isso na perspectiva de liberdade de expressão e dessas questões todas? Obrigado, Helder, pela pergunta. Vamos lá. Eu não posso dizer que estou de acordo com absolutamente tudo que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, mas eu procuro ver o copo meio cheio, assim. Eu falei um pouco sobre o ordenamento jurídico da África do Sul no apartheid. E lá era lícito odiar um negro. Sim. Aqui, no Brasil de hoje, que é o Brasil da Constituição de 88, que vem sendo interpretada e reinterpretada à exaustão, e assim continuará, há um privilégio à liberdade de expressão, sim, até por nós havermos passado por uma ditadura militar, há uma preocupação com a censura, sim, mas, e isso precisa ficar claro, eu vou responder as perguntas de vocês, já que eu comecei com os exemplos de discriminação racial, eu vou me manter fiel a eles. Precisa ficar claro, se alguém se expressa cometendo uma injúria racial e é proibido de se expressar ou punido por se expressar dessa forma, essa pessoa não está sendo censurada. Essa pessoa está respondendo a um crime de injúria racial, se referiu a uma pessoa, a um crime de racismo, se referiu a uma coletividade. Tá? Então, eu acho que a sensação de impunidade vem sim de um desconhecimento da legislação, em parte, como eu falei. Uma das limitações à liberdade de expressão, como também mencionei, é a proibição do anonimato. Você pode expressar a sua opinião desde que você se identifique, né? Então, isso é um inciso do artigo 5º da Constituição. Então, não, no Brasil, odiar, eu não consigo dizer que no Brasil seja lícito, que seja constitucional odiar. Eu acho assim, uma perspectiva que nós não estamos falando, a gente falando de Brasil, a gente mora aqui, é uma perspectiva nossa, mas existe isso é uma fala um pouco mundo, né? Alexandre, eu vou fazer uma pergunta muito simples, talvez você não consiga me responder, tá? Se eu abordar uma pessoa na rua e for racista com ela, Tá. o que acontece com essa pessoa? Tá? Se eu abordar uma pessoa na internet e for racista com ela, podendo me localizar, o que acontece comigo? Há uma diferença entre o crime do mundo real e o crime do mundo virtual? E o que seria essa coisa? Dinheiro, pena, 4 anos de prisão? Você sabe, por acaso? Sim. Esses dois crimes que eu citei, eles estão tipificados, Nando. O crime de injúria racial, ele está tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O crime de racismo, ele está previsto na Lei 7.716 de 89, tá? Sim. São crimes que podem ser perpetrados em ambiente virtual ou na rua. Na rua.
Tá bom, então. E um racista, ele faz o... Vamos supor, vou tentando entender, tá? Você comete esse crime. Você vai para a cadeia, você paga uma multa, até onde pode chegar uma consequência de um crime como esse? Vou te falar isso, por exemplo, o Valério é um estudioso que vai vir nos últimos dias, e ele fala que grande parte dos crimes virtuais são voltados para negros, mulheres, homossexuais. Grande parte deles. Então eu peguei por um recorte assim, para negros. O que uma pessoa declaradamente provada que ela foi racista pode acontecer com ela? Tá. Vamos ler o artigo? Vamos lá. Só querendo dar um adendo aqui, a Raíssa Barbosa, que está com a gente, colocou o seguinte comentário: tem a questão civil também. A pessoa pode responder pelos danos e na internet a coisa ganha uma proporção maior. Só para a gente ter a participação de um dos nossos colegas. Vai. Sim, tem a questão civil. Eu confesso que eu patino muito nessas coisas do negócio. Porque, ao mesmo tempo, eu fico pensando na coisa que o Nathan falou, desse coisa do ódio como um primórdio, né? Assim, como você falou do pai, né? Essa separação, e daí a gente vai pegar no teatro e vai falar, lembrar das Jocastas, das Electras, como é que chama isso? Do Édipo, e aí a gente vai todas essas leituras todas, né, da Constituição. Eu queria, enquanto Deixa o Aleixo ler, enquanto o Aleixo ele lê, acha. eu também queria já fazer uma provocação para o Nathan, para ele ir pensando. Nathan, eu, na minha pesquisa para a escrita do espetáculo, eu tenho lido muita coisa sobre isso, e uma das questões que eu achei interessante é a relação entre... É uma conclusão minha, né? Para mim, você colocou esse contraponto de amor e ódio, a minha relação é muito maior a que eu tenho percebido, uma relação entre paixão e ódio. E a fidelidade que a paixão provoca, né? Tipo, você não tem olhos para nada além do objeto de paixão. E o ódio, ele tem também essa fidelidade, né? Tem até tem um comentarista da TV que fala que os haters dele são muito mais fiéis. E então, eu queria, se você puder falar um pouco sobre isso. E a segunda coisa aí eu também, isso despertou em mim hoje. Eu estava lendo o jornal e tinha falando sobre um documentário que a HBO vai lançar agora sobre o Kennedy, aquele saxofonista que todo mundo odeia. Virou meio que o músico mais odiado, todo mundo odeia. Assim, todo mundo acha cafona, todo mundo... Éder, eu não ouvi essa última parte, travou aqui para mim. Tá, não, é que a HBO está lançando um documentário sobre o Kennedy, que é um saxofonista que todo mundo odeia, dos anos Música 90. de elevador, todo mundo adora odiar o Kennedy. Kennedy. E aí o crítico que estava fazendo a matéria estava falando assim, justamente sobre o fato de que ele ver o documentário o obrigou a odiar menos o Kennedy. Antídoto para o ódio é sempre aproximação, é sempre empatia, é sempre essa coisa assim, ou não, isso não existe assim. São essas duas questões que eu quero te colocar. Aleixo, você está pronto aí? Sim, estou aqui. Antes de mais nada, gente, a gente tá usando o racismo como exemplo, tá? Mas sim, ele ganha outras proporções, e onde se lê racismo, lê esse preconceito, sim, né? Aproveitem o raciocínio para outras searas. Mas eu vou ler, sim, os dois artigos que eu citei. O primeiro é o 140 do Código Penal, o caput diz que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Só que o parágrafo 3º desse artigo, que teve redação dada pela Lei 10.741 de 2003, ele diz que
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, essa pena ela é de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? E multa, as duas coisas. Isso está no Código Penal. A Lei 7.716, é uma lei de 89, ela justamente define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. E eu vou ficar só no artigo 1º. Tá bom. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de reclusão. Então, assim, nós estamos falando de uma pena restritiva de direitos, no caso do direito de locomoção. Então, sim, não, a sensação de impunidade eu entendo que existe, sobretudo na internet, mas ela reitero, assim, se fundamenta no desconhecimento de uma legislação que já existe. Não, total, mas eu vou fazer só antes do Natan entrar, só um adendo. De 1 a 3 anos de reclusão e multa ou multa. E aí é desconhecimento meu, tá? Só para alimentar uma coisa que talvez eu fico pensando para o espetáculo. Se uma pessoa vamos supor, tá? Um cara vou citar o racismo aqui, enfim, como a gente já falou, como preconceito, tá? Provou-se que ele vai. O processo de chegar a prender essa pessoa, vamos supor que ele demore de 1 a 3 anos, tá? Não sei se isso acontece ou não. Prescreve o crime, ou depois do julgamento, que começa a contar depois que a pessoa foi condenada em última instância. Não, o crime de racismo, não. O crime de racismo ele é o hediondo, é isso? Imprescritível. Ah, então ótimo. Então isso a pessoa vai cumprir a pena quando ela for condenada. Sim. O crime de racismo, sim. De injúria racial, não, mas o de racismo, sim. Quando se refere a uma coletividade, sim. Muito obrigado. Fala, Natan. Foi provocado. Agora, Natan, é a sua vez. Acho que está no mudo aí, cara. Tá no mudo, Natan, você já perdeu metade. Meu Deus. Então, deixa eu ver se eu consigo responder, né? Vou falar aqui, aí você vê se eu respondi isso a pergunta. Não, fica tranquilo, né? É realmente uma provocação. Então, o que vier, valeu. Sim, o ódio, ele é uma paixão. É uma modalidade de paixão. Em relação a esses grupos que têm um líder, um referencial ali político, coordenador, há essa união entre amor-ódio, né? Porque eles amam, né? Eles amam o líder, ao mesmo tempo que o que tá colocado como fundamento para o amor é o ódio, que eles sentem igualmente. Né? Então, seria esse conluio, né, entre amor e ódio. O Lacan, ele até faz essa união dessas duas. Ele não acha que ele acha que não existe amor sem ódio e ódio sem amor. Né? Ele fala que todo objeto de nosso amor ele tem uma parcela de ódio e, ao mesmo tempo, de amor, de afeto, Então, não há essa separação como a gente imagina, de afetos completamente distintos, né? Então, o ideal romântico de falar que o ódio tem que ser superado, aniquilado e retirado da sociedade, ele é impossível, por uma perspectiva psicanalítica. Porque ele é basal. Ele tem... então, é difícil, né? Assim, Mas, voltando... É difícil você dizer que alguém não odeia algo, entendeu? Tipo...
É que o Freud ele vai partir do princípio que esse ódio ele seria um mal-estar na civilização, né? Para o Lacan é o ódio na civilização, tipo, não tem... Ele chama de mal-estar. É o mas ódio Ele e... a civilização, inclusive. É, Ela é isso aí. a civilização, ela é fundada nesse afeto primordial, entendeu? Então, tipo... porque, É por claro, exemplo, isso é difícil porque muito do que foi construído na civilização foi a partir do ódio, mas e muito foi destruído, né, também. Então, eu assim, minha opinião, né, minha opinião. Eu não, eu acho difícil você tipo fazer um marco zero numa civilização Do não ódio, né? do não ódio. Eu fiquei muito, porque a O gente que fica assim, muito pensando na perspectiva de que se o ideal de terminar com ele é terminar até diálogo, é terminar tudo nesse sentido, sacou? Só para finalizar o raciocínio, Nando, o que seria talvez uma resolução disso, né? Uma saída é o que o Freud, o próprio Lacan vai chamar de sublimação, né? Você pega um afeto adverso que é prejudicial, que é nocivo para a civilização e transforma ele em algo lá produtivo culturalmente, que tem valor cultural, valor para a civilização. E aí, nesse sentido, a sublimação que o Freud Lacan vai falar é o trabalho, é a arte, é aquilo que você consegue colocar a sua energia libidinal, sua modalidade de prazer, e que não seja só autoerótico para você, assim, né? Que cause satisfação só para você, mas que tenha uma função social importante, essa produção. e aí eu vou usar um exemplo claro, assim, um exemplo específico. Eu não sei se todo mundo conhece o grupo QAnon, ou a teoria QAnon, que está por trás lá dos ataques no Capitólio e tal, e que, só para dar uma contextualizada, é um grupo de pessoas que eles basicamente acreditam que o presidente Trump está travando, e o Bolsonaro, por parceria, uma guerra secreta contra os pedófilos e adoradores de Satanás dos altos escalões dos governos e do mundo empresarial e da imprensa. Então, basicamente, todo o resto é um grupo de pedófilos e adoradores de Satanás e eles estão lutando contra isso. Existe alguma possibilidade, porque isso é algo bastante fora de qualquer... Exige um nível de fidelidade e de paixão para você abraçar isso, porque qualquer desvio para o pensamento racional já te tira dele. Existe alguma possibilidade de quem chega num ponto desse, assim, de tipo ir para esse terreno da sublimação que você está colocando? Só um minuto. Nós temos Dessas pessoas? nós temos mais 5 minutos para a gente finalizar, mas vai lá. Assim, né? É difícil dizer, né? Assim, seria interessante que eles pudessem chegar nessa condição, né? Sei lá, uma espécie de conversão ou tomada de consciência, né? Para trabalhar esse ódio, esses afetos adversos, como que o Freud vai chamar isso no mal-estar? É uma ele fala que a civilização ela tem grupos na civilização que tem uma predisposição a destruir aquela civilização, né? Eles criam um rechaço, eles acham que a civilização é injusta com eles e que não tem solução, então destrua, né? É melhor destruir e começar do zero. O processo sublimatório é outro, né? Você construir a partir da diversidade, daquilo que você pode sentir também de adverso e colocar isso deslocar isso para um outro tipo de objeto que não seja um ataque a pessoas. Você pode transformar esse afeto adverso. E respondendo à pergunta da empatia, Helder, eu acho que a empatia é importante, assim, pensando na diferença.
cultural das pessoas. Que é um exercício difícil para quem não consegue conceber o outro, enquanto diferente. Às vezes, vamos supor, colocar uma pessoa racista, homofóbica, para conviver com aquele objeto que é o objeto de ódio dele. Ao invés dele aprender que essa convivência, ao invés dele mudar a perspectiva, a convivência ela valida ainda mais aquilo que ele sente. Ou se você coloca essa pessoa para falar sobre esse sentimento, ela começa a falar e ela começa a ficar... O discurso de ódio ele vai engendrando outro discurso de ódio. Entende? Tipo, o falar disso, se aproximar, não faz com que ela consiga trabalhar isso nela. Então, às vezes, pode ser, inclusive, letal. Tipo, pode ser nocivo, iatrogênico. Então, não é uma questão tão simples assim, porque tem essas variantes, entendeu? Tem essa problemática. Tem uma crença, né? Às vezes, assim, então vamos colocar essas pessoas para falar, porque se ela falar desse ódio dela, talvez ela... Não, ela entra num looping, ela vai criando mais ódio, até o ponto que surta, entendeu? Tipo, vai para a passagem ao ato. Tipo, aquilo desperta um negócio tão forte que... Então, é complicado. Teria que se trabalhar para conseguir chegar na condição de empatia para, tipo, entender que existe o diferente, que o diferente é importante, faz parte da vida, é a civilização. Então, é complicado. Nunca é fácil, né? O Eduardo Aleixo quer falar uma coisa, por favor, Aleixo. Só para não perder a oportunidade, eu vou aproveitar que Natan falou nessa tomada de consciência tão difícil, né? E que Nando perguntou muito como trabalhar esse ódio, para comentar algo que Raíssa escreveu aqui no chat, e que eu acho semelhante com o que vocês estão propondo, Helder, Nando, aqui hoje. Eu entendo esse movimento de chamar, não gosto dessa palavra, especialistas de outras áreas ou disciplinas ou saberes, como uma tentativa de dar conta de coisas que o teatro não consegue assimilar sozinho, isolado. E Raíssa escreveu algo nesse sentido aqui. O direito como teatro não vai resolver tudo sozinho. E, poxa, do mesmo jeito que algumas pessoas precisam, de repente, assistir a 12 Homens e uma Sentença para entender que você não pode condenar alguém sem provas. Sim. Algumas pessoas também vão precisar assistir ao clube, né, que vocês estão elaborando aí, para entender como trabalhar esse ódio ou mesmo assim, as consequências jurídicas ou não desse ódio e dessa manifestação, desse comportamento, desse discurso. E seria, pelo menos quanto a mim, esse seria o ponto do projeto de vocês que mais me interessa. Assim, tá? Vamos instaurar uma experiência assim que faça as pessoas refletirem sobre isso e que elas saiam diferentes assim depois de entrar em contato com esse material que vocês estão começando a construir. A gente pensou muito, Aleixo, numa frase que é um exercício de empatia. Apesar de... A Natan falou tudo agora sobre empatia, sobre esse lugar de ver o outro e tal. O teatro a gente tem a possibilidade de materializar, às vezes, a situação do outro e tentar, por várias formas, acessar quem está vendo para minimamente participar daquilo. E a participação leva a esse lugar de se colocar no lugar de, tanto de um quanto do outro. Então, a gente tem pensado nesse lugar e trazer especialistas e pessoas com outras maneiras de pensar e tentar entender outras formas também de encontrar movimentos empáticos, como que eu te pego por aqui, como eu te pego por ali,
que os lugares são esses, sabe? E é isso que você falou sobre Dois Homens São Sentença, é uma tentativa. A gente não vai querer curar e nem o espetáculo talvez não tenha vai querer passar por um lugar de mostrar como uma pessoa odiada é tão maltratada, porque todo mundo tem isso no fundo, sabe como isso acontece. Então a gente está tentando mostrar o mecanismo, e o mecanismo talvez seja interessante nesse sentido. A Samantha fez uma pergunta, né? Eu acho que só para não deixar sem resposta, será que... Então, tenho 2 minutos. Você consegue voltar lá rapidinho? Não, aqui dá para só para, como ela perguntou, né? Para não deixar em aberto. Vamos lá. Deixar em aberto. Qual? Samantha, em relação à sociedade patriarcal, o que a psicanálise propõe hoje seria uma construção de sociedade balizada na diferença. Não teria mais esse modelo. Nunca foi uma defesa, inclusive, né? A própria construção teórica do Freud, ele aponta uma sociedade que era patriarcal, a victoriana, e que o fato dela ser patriarcal causava determinados efeitos sintomáticos na sociedade, que principalmente recaía esses efeitos nas mulheres daquela época, né? Hoje, com todo o desenvolvimento, com todas as mudanças que ocorreram do ponto de vista cultural, econômico, e também da própria produção, desenvolvimento da psicanálise, o elo de civilização que marcaria aí algum tipo de progresso, se é que dá para a gente falar assim, seria uma sociedade baseada na diferença, e não nessa identificação, nessa coletivização do eu com o outro igual, no egoísmo, no narcisismo. Acho que é isso. Tudo bem. Gente, nós temos que encerrar por uma questão de tempo, mas queria primeiro agradecer a Natan e a Aleixo por ter disponibilizado tempo, vontade, desejo e um pouco dos ouvidos também da voz para a gente poder minimamente conversar um pouco hoje aqui sobre assuntos que para nós são muito caros. Assim, a gente vem nessa trajetória desde um pouco do começo do ano e vai culminar na estreia do nosso espetáculo no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo, caminhar bem. Muito obrigado a quem está aí com a gente, Samantha, Tomás, Rodrigo, Bruno, Raíssa, Otávio, a Bianca que estava com a gente, que é da Teatro da Aliança Francesa, a Aliança Francesa como um todo, que nos apoia, que nos dá esse espaço para a gente acontecer e que também nos ajudou com outros apoios de angariar pessoas e perspectivas para a gente estar aqui hoje. Eldinho, quer falar alguma coisa? Que para mim, muito obrigado, valeu demais. Não, gente, só muito obrigado, e só relembrando que na próxima quarta e quinta-feira a gente tem outros encontros e que todo mundo está convidado para participar, e vão vir pessoas tão legais quanto esses dois que estiveram com a gente hoje. E gente muito interessante, sempre uma oportunidade de aprender, de ouvir. Eu vou dar só um spoiler de 1 segundo, então. Nós vamos ter um professor de história, uma linguista, uma especialista em linguagem, um filósofo e youtuber, que é o Aldino Vilão, que fala de filosofia a partir de uma perspectiva da quebrada. Vamos ter um especialista em sociologia baseado em internet e recursos humanos, e redes sociais, que é o Luiz Valério, que fala da Itália para a gente. E a gente finaliza com a Messi, já falei, falta mais uma pessoa que eu esqueci. Que é uma outra advogada, e essa é especializada em direitos humanos, e ela vai trazer uma perspectiva sobre esse lugar do ódio na questão dos direitos humanos. Vai ser muito legal. Vocês também, esses dois, se puderem vir, venham. E aquela velha coisa que a gente chegando. fala em teatro: se gostou, recomende aos amigos; se não gostou, recomenda a si mesmo. Vamos recomendar. E como já disse Valesca Popozuda, desejo a todas inimigas vida longa. É isso, gente. Um beijo de vocês, muito obrigado, gente. Uma boa noite. Valeu, galera. Saravá. Tchau, tchau. Tchau.